Fala galera, tudo bem? Professor Daniel Marques aqui. Galera, seguinte, vamos continuar. Ah, a gente estava falando sobre América, né? Começamos a falar sobre iluminismo, na verdade, e aí a gente falou sobre América. Começamos a falar sobre a independência dos Estados Unidos, e hoje a gente vai falar sobre América Latina no século XVIII. Como é que a América Latina começa o processo de independência depois de ser colonizada, né? A primeira coisa que a gente tem que ressaltar é a influência do iluminismo no processo de independência, né? Ele acontece, a gente chegou a falar quando a gente falou sobre Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, a gente falou sobre o processo de independência e como o iluminismo influenciava esse processo, como as forças ideológicas vindas da Europa influenciavam esse movimento. Mas uma coisa que a gente tem que ressaltar também é que o que está acontecendo na Europa no século XVIII? Está acontecendo o chamado bloqueio continental. Então, Napoleão consegue invadir a Espanha e dominar o território espanhol, deixando lá seu irmão José Napoleão Bonaparte, né? Mas o que eu queria ressaltar aqui não é exatamente isso, mas como isso vai fazer com que a Espanha volte as suas atenções para tentar combater Napoleão e não acompanhe o processo aqui na América Espanhola, né? No que Argentina, Bolívia, Peru, Uruguai, que a gente conhece hoje, né? Aqui nós tínhamos os chapetones, né? Os capitães, que eram os capitães locais que administravam esse lugar colonialmente. E quem era a elite econômica e social desse lugar? Os criollos. Quem eram os criollos ou os crioulos, né? São essas pessoas que elas são originadas da relação entre os europeus brancos e os indígenas ameríndios, né, da América indígena, né? Sejam homens ou mulheres. Essas pessoas, então, elas tinham uma herança nobre ou colonial, ou colonizadora, mas também tinham uma porcentagem indígena ou americana, nesse sentido. E elas, o que faziam? Elas acabavam por serem representantes desse poder. E aí, sendo representantes desse poder aqui na América, elas começaram a criar grupos. Esses grupos políticos vão ficando cada vez mais fortes. Os criollos, então, vão ascendendo ao poder, vão tendo cada vez mais poder, e com a atenção da Espanha, preste atenção, voltada para combater a dominação de Napoleão Bonaparte, os criollos ganham cada vez mais poder. Beleza? Algumas revoltas indígenas começam a acontecer, como a revolta de Tupac Amaru, ou Tupac Amaru, né, que vai ser derrotada, né, Tupac Amaru, um indígena, um líder indígena, né, peruano, mas eu quero que vocês entendam que uma série de rebeliões estão acontecendo e, ao mesmo tempo que as rebeliões indígenas, os criollos, ou seja, a elite política colonial, começa a pensar que não é mais interessante viver do império, dessa colonização. Começa a clamar por uma república, já com as ideias iluministas advindas da Europa. Então, a gente está falando de um processo de politização que passa a acontecer lentamente, mas que envolve os grupos sociais e locais da América Espanhola, né? Essa emancipação política, então, começa quando a Espanha tenta, depois de Napoleão, voltar para cá, mas não dá muito certo. Os grupos já estão basicamente estruturados para fazer as suas revoltas, rebeliões, dominações políticas. O que vai se dar nas colônias espanholas vai ser através de Simão Bolívar e São Martim. Vou repetir: Simão Bolívar e São Martim. E o que é esse movimento? Eles são chamados os Libertadores da América. Até por isso, inclusive, existe a competição de futebol, Libertadores da América, como uma homenagem a Simão Bolívar e São Martim, que são os homens responsáveis por coordenar os exércitos que vão levando a América do Sul e libertando, tornando a República do Uruguai, a República da Argentina, a República do Chile, a República do Peru. Ou seja, aos poucos eles vão tornando os lugares da América do Sul independentes. Por que isso é tão importante? Porque eles vão fazendo isso através das elites econômicas criollas. O próprio Simão Bolívar era um chamado crioulo, né? O criollo. E ele vai fazendo isso, inclusive sonha com o chamado bolivarianismo, que é quando, apesar de independente, todas essas repúblicas vão ter uma unidade política de pensamento e vão poder se unir, né? Não acontece, né? Infelizmente, para o Simão Bolívar, que morre sem ver isso acontecer, isso não vai acontecer até os dias de hoje,
Mas é importante que a gente ressalte a importância do Simão Bolívar, que vai levar esse exército, e San Martín, né, que é uma das cidades da Argentina bem importante, para levar essa ideia de libertação, de independência, de república, né, que é bem clara. Outro caso importante que a gente pode ressaltar é o caso do Haiti, né? O caso do Haiti é bastante importante. Por quê? Porque o Haiti ele fica na América Central e é uma população majoritariamente escrava negra, de origem africana ou caribenha. Então, o que acontece? O Haiti ele vai ser dominado pelos franceses, por isso falam francês, né? Mas o que acontece, o que é o haitianismo? Tem mais escravos do que colonizadores. E aí acontece uma rebelião escrava que vai expulsar os franceses e vai declarar a independência. É o primeiro país da América colonizada a se tornar uma república, a se tornar independente. Né? Isso vai acontecer. Isso não vai trazer bons fluidos, mas pelo menos é o primeiro lugar a se tornar independente e expulsar o colonizador por motivos geográficos e estratégicos. Beleza? Galera, eu queria pedir para vocês, hoje um pouquinho diferente, não vou passar as atividades em PDF, eu vou só dizer para vocês a atividade, tá bom? Eu queria que vocês, primeiro, estabelecessem uma relação entre o bloqueio continental e a independência dos países latino-americanos. Vou repetir, tá? A questão 1, então, para vocês fazerem, é estabelecer a relação, relacionar, né? A bloqueio continental, que foi a invasão de Napoleão à Espanha, tá? E a independência dos países da América Espanhola, Argentina, Uruguai, Peru, Bolívia. Show? Depois, eu queria que vocês ressaltassem a importância dos crioulos e o poder local. Falassem um pouco sobre como os crioulos eram, sobre como se formou essa elite crioula, beleza? Ou crioudia, com 2 L's, tá bem? E em terceiro, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a relevância de Simão Bolívar e San Martín no processo de independência da América Espanhola. Tá? De novo, a relevância e a importância de Simão Bolívar e San Martín no processo de independência da América Espanhola. E em quarta e última questão, calma, já está acabando, quarta questão, tá? Eu quero que vocês, o exercício estabelecer diferenças entre a independência do Brasil e a independência da América Espanhola. Isso por quê, galera? Porque a independência do Brasil a gente viu que foi bem diferente, né? O processo de independência do Brasil, se não me engano, a gente ainda estava antes da pandemia, então a gente falou sobre isso. Como a independência do Brasil aconteceu, ela acontece de forma ainda muito política, ela é permeada por um processo político diferente do que acontece, apesar de ser político também, no Brasil, quem proclama a independência é o próprio imperador. Lá não, é a própria população que expulsa o seu colonizador e proclama os seus próprios líderes. Aqui a gente é uma transição, não tem guerra, uma independência com troca, a gente tem ainda problemas, né? O próprio colonizador português se torna imperador do Brasil, então o Brasil se torna independente, mas de uma pessoa que até ontem era seu colonizador. O que não acontece com a América Espanhola, com o restante da América do Sul, por exemplo. Então, eu quero que vocês coloquem essa diferença entre a independência na América Espanhola, da restante da América do Sul, e do Brasil. Beleza, galera? Do Império Brasileiro. Eu vou esperar o retorno de vocês, beleza? E é isso. Qualquer dúvida, voltem aqui ao vídeo, contactem a direção, contactem que a gente está aqui. A gente está aqui estudando juntos, né? Estamos estudando juntos e estamos por vocês também, beleza? Um forte abraço a todos e bons estudos.